Olá, você é de casa, seja muito bem-vindo ao programa Rede de Olhares, que está no ar aqui pela UX TV, emissora parceira do canal Futura. Hoje, pelo que você pode ver aqui, além dos nossos convidados, nós temos uma plateia bastante extensa, que é formada por alunos do curso de Comunicação Social aqui da Universidade de Caxias do Sul. Sejam bem-vindos, pessoal. Temos também os nossos convidados, que eu apresento daqui a pouquinho. Bom, você que acompanha o noticiário internacional sabe que os Estados Unidos e a Europa estão numa grave crise econômica. Alguns países, como a Grécia, estão em recessão. Daqui a um pouquinho a gente vai falar sobre isso, quem sabe, porque no programa de hoje nós vamos falar sobre um país do Oriente que não para de crescer. O assunto do programa Rede de Olhares de hoje tem o título Negócio da China. Eu recebo aqui no estúdio da UX TV o Cláudio Branqueri, professor do curso de Economia da Universidade de Caxias do Sul. Bem-vindo, professor. A Azeli D'Ambros, que é diretora de Negócios Internacionais da Câmara da Indústria Comércio aqui de Caxias do Sul, da SIC. E o Vanderlei Gonzato, que é diretor de Produtos e Serviços da CDL. Antes da gente iniciar o bate-papo, eu já quero também cumprimentar aqui os meus colegas. A Fernanda Bianchi. Tudo bem, Fer? Chegou o microfone. Tudo certo? Ricardo Dini comigo aqui no estúdio, tudo certo? Tudo bom, chefe? Vamos já, quem sabe, repassar os contatos para o pessoal que está em casa, conversar conosco aqui no estúdio, ao vivo. Claro, os canais de interatividade aqui do Rede de Olhares é através do Twitter, né, @UXTV, também pelo e-mail, uxtv@ux.br. Quem quiser entrar em contato pelo telefone é o 32 18 21 94. Quem quiser acompanhar os programas que já passaram, os programas compactos, podem entrar no blog uxtv.wordpress.com. Tá certo, obrigado, Ferdini. Nós começamos o programa de uma maneira diferente hoje, estava rodando uma trilha diferente. Conta para nós um pouquinho dessa história aí. Isso porque o DJ Spider, ele trabalha no... aqui, né? Chinês. Trabalha no Camelódromo aqui de Caxias do Sul. E como a gente está falando de China, a gente, né, os leigos têm no entendimento que a maioria dos produtos que se vende no camelô são chineses, né? Spider, eu tô certo ou tô errado? Boa noite. Tudo bom? Obrigado pela oportunidade aí, né? Então, eu trabalho como DJ, final de semana e dia de semana no Camelódromo aqui de Caxias. Bom, eu tenho notado que lá no Camelódromo, de 2006 para cá, todo mundo está assim, legal, assim, com CGC, então importação legalizada. Até 2006 não era, então... eu acho que de repente dá para estender depois um assunto um pouquinho mais sobre isso aí, né? E o pessoal assim fica ligado que tipo lá tá tudo dentro das normas, digamos. Até 2006 não era. Então tanto é porque antes o valor da mercadoria era bem baixo e agora aumentou um pouquinho porque tu tem que pagar imposto. Até 2006 a prática comum era ir até o Paraguai buscar sem pagar imposto, né, os produtos. E a partir de então, como é que tem que ir para São Paulo, né? E agora está tudo regularizado. Inclusive, Dini e DJ Spider, a gente tem um VT que foi preparado pela Larissa Pierres, que é a nossa colega, e o Juarez Franco, nosso cinegrafista, que estiveram hoje à tarde no Camelódromo, aqui de Caxias do Sul. Quem sabe a produção prepara esse VT para nós, para explicar um pouquinho melhor essa história, porque ela esteve lá, conversou com 3 pessoas que são representantes comerciais, posso assim chamar, Spider, ou vendedores, como a gente costuma dizer, né, que estavam lá no Camelódromo de Caxias do Sul. Quem sabe a gente dá uma olhadinha nesse material, tem ele no ponto. Esta empresa, fabricante de moldes e matrizes, investe em tecnologia de ponta com máquinas importadas vindas especialmente da Europa. Isso porque, em alguns casos, o maquinário estrangeiro tem preço menor que o nacional. Como consumidor, essa economia faz toda a diferença para a Rudimar na hora de comprar equipamentos. Mas na hora de concorrer com o mercado externo, o menor preço dos importados vira um adversário, especialmente se os produtos forem chineses. Essa perda se dá pelos nossos clientes irem procurar um fabricante de molde fora do país ou até a importação do produto acabado, que é mais prejudicial ainda para a nossa indústria, né? Vira o produto totalmente acabado de fora. Segundo o Rudimar, o ano de 2011 registra uma queda de 40% no volume de negócios em relação a 2010. Isso tem que ser revertido, digamos, no meu caso, eu acredito que ainda no próximo ano, porque a gente não consegue viver 3, 4 anos
nesse dilema aí. O empresário destaca que a mão de obra chinesa mais barata e os altos valores dos impostos brasileiros são os principais fatores que contribuem para que a China ganhe na disputa por mercado. E assim como na mitologia chinesa, o dragão, um dos símbolos do país, mais uma vez representa a força de um império que busca ampliar horizontes. Bem, este VT que nós assistimos agora fala, na verdade, sobre a indústria, né, e algumas dificuldades que empresários aqui de Caxias do Sul têm nestas relações aí com produtos importados que vêm da China para cá ou brasileiros que acabam comprando produtos da China. Então a gente vai começar o nosso bate-papo falando um pouquinho sobre esta questão da indústria. Nós temos inclusive o Rudimar Borilli, que foi entrevistado aqui nessa reportagem, está aqui conosco no estúdio. A gente vai conversar daqui a um pouquinho, Rudimar. Antes eu gostaria de conversar com o pessoal aqui dos nossos convidados, porque nós falamos neste percentual de 40% de queda no volume de negócios nestes primeiros 10 meses do ano. É um volume muito acentuado, na sua opinião? Sem sombra de dúvida, eu acho que tudo que nós falarmos aqui sobre a China vai ser pouco pela realidade que é a China. A China é um país, um sistema econômico, político, cultural que é superlativo. Tudo na China é superlativo, tudo é gigantesco, tudo numa escala jamais vista, né, por nós dentro da nossa realidade, do nosso país e do mundo ocidental. Então, realmente, esse número eu tenho a impressão que, embora ele é extremamente assustador, extremamente preocupante, a força do dragão chinês, que vem sendo alimentado há 5.000 anos, ele não vem sendo alimentado de agora, né? Ele incorpora a força de aprendizados de todas as épocas, de povos de todas as épocas. Então, realmente, a China, o dragão chinês, ele é capaz disto e muito mais. O 40%, sem dúvida, na nossa economia é um impacto extremamente importante, mas sem dúvida com um potencial muito mais danoso do que isso. Zeli, você esteve recentemente, voltou há 15 dias da China, mais ou menos. Você esteve lá. Dá um parecer para nós, assim, a quantidade. Aqui nós vemos muitos produtos chineses, né? Agora, a variedade de produtos que você viu lá, ela é muito maior? Quer dizer, nós podemos, no futuro breve, receber mais produtos chineses aqui no Brasil? Ah, com certeza. Eu já tinha uma visão da China, né? Eu estava já impressionada, cheguei lá, só se confirmou e aquilo que o colega falou, é tudo muito grande, realmente dá muito medo, porque tu percebe, assim, a gente sabe que chega a ser 70% mais barata a mão de obra e da onde os nossos empresários vão conseguir buscar essa gordura para poder competir. É muito preocupante isso. E a gente sabe, né, que não é só a mão de obra que é mais barata, é uma série de coisas, é a questão de impostos e tudo. Então, aquilo que o empresário falou, ele tem toda a razão. Tem setores da economia que estão sofrendo demais com isso. E o que a gente está percebendo mais dos empresários, eles estão tentando se aliar de alguma forma, buscando alguns componentes para os seus produtos, para que, mas mesmo assim, é bem complicado. E essa questão de alianças, na verdade, Dina, a gente poderia conversar um pouquinho com o Rudimar, porque ele comentou comigo nessa semana, quando nós estivemos na empresa, de uma associação, né, Rudimar, que os empresários já estão começando a se movimentar um pouquinho, se organizar para tentar bater esse mercado. Isso, no nosso caso, do nosso setor, a gente criou uma associação chamada Abinfer, onde a gente tenta buscar os dados dessas indústrias, criar um banco de dados para levar para o governo o tamanho da nossa indústria e o que ela representa para o país. Que a nossa indústria, no caso de moldes, ela é uma indústria que tu não faz do dia para o outro. Você precisa de 10 anos para treinar um bom profissional. E em 10 anos tu desbanca essa indústria e você não consegue mais criar ela. Porque são fábricas muito caras, com muita tecnologia aplicada, são fábricas de tecnologia, na verdade, que transfere para outras indústrias. No né? seu caso, são produtos plásticos, né? Dina, eu estou curioso para saber dos nossos... A gente faz moldes para injeção de plástico e para injeção de alumínio, né? Sim. Mas
mas é no ramo de plástico mesmo, né? Na transformação do produto. Né? E também que além da mão de obra, que a mão de obra na China ela é quase escrava, né? Isso depois a gente pode falar que também isso não vai durar para sempre, com certeza. Tem a questão dos impostos do governo aqui no Brasil, né? Que dizem que lá tem 300 milhões de escravos e mais 1 bilhão para serem escravizados. Então aí... Agora, eu me referi aos produtos plásticos, porque, na verdade, a Azeli falava que a infinidade de produtos, quer dizer, é um número muito grande. Eu estou curioso, Dini, para ouvir dos nossos convidados aqui, alunos de comunicação social, para saber quais são os produtos chinesados, vamos chamar assim, que eles mais compram e também se eles cuidam isso, né? Quer dizer, olham a etiqueta ou não? Pois é, se preocupa com isso? Diz teu nome. Adriane. Não me preocupo com isso. Eu acho que eu não consumo muito, assim que eu me lembre, produtos chineses. Vai ver que eu consumo e nem sei também, né? E tu? Elisa, eu também não me importo muito em ver se é chinês, se não é. Simplesmente compro e uso. É engraçado porque o cidadão ele não está muito preocupado com a indústria, né? Com como está o desenvolvimento econômico do país. Né? Na hora ele vai na loja, ele simplesmente compra e não se interessa muito. Tô certo? Tu também? Não se interessa muito? De fato, a mesma situação. A gente procura se inteirar. No caso, a história da China em si já é bem conhecida no meio popular, o que está ocorrendo por lá, mas... quanto aos produtos que chegam às nossas mãos, ainda somos pouco cientes disso. Professor Cláudio, quer dizer, a gente leva em consideração, antes de mais nada, o preço do produto, que não dá para negar, né, professor? É mais baixo o preço do produto chinês. Hoje, tu falar de comprar... Hoje você compra um produto da Sony e ele vem da China. Hoje você vai fazer, por exemplo, eu estava conversando com a última vez que eu fui para a China, conversando com uma senhora que trabalha na indústria farmacêutica, Botox é feito na China. Você compra da Coreia, mas é produzido na China. Então, hoje você consome muita coisa sem saber, se é industrializado, vem da China. É eletrônico, vem da China. Tá? Eu acho que talvez a grande diferença entre o governo chinês, entre a China e o Brasil, estejam nos governos. O nosso governo nos atrapalha. E o governo chinês ajuda os empresários. De que maneira atrapalha? O nosso governo nos impõe uma carga tributária absurda, um encargo sobre folha de pagamento impossível de se colocar dentro do custo de um produto. Além do que a política econômica equivocada nos leva a um câmbio hoje que faz com que o produto importado seja muito barato. E o governo chinês e não nos dá infraestrutura, nem de porto, nem de transporte, nada. O Brasil é uma tragédia em logística. Não, é o que você vê na China. Na China você vê um governo atuante, um governo empresário, né? Que não só não onera demais os encargos trabalhistas sobre a folha de pagamento, como também empresta às empresas chinesas subsídios. Não é legal, não é justo no comércio mundial, obviamente, a utilização de subsídios, mas o governo chinês dá. E aquela história de que o governo chinês é um governo autoritário, professor, vale para este momento? Vale, claro que vale. Vale sim, porque... Mas o chinês na China, ele tem liberdade, ele transita para qualquer lugar, de qualquer cidade para qualquer cidade, né? Mas é óbvio, né? A gente já sabe, não é novidade para nós, a censura chinesa quanto a alguns tipos de discussões que eles não querem que abra. Por exemplo, liberdade de expressão, o Google saiu de lá por causa disso. Tinha algumas palavras que você não podia digitar. Inclusive essa, democracia, está proibido. Né? É a forma do governo chinês de manter, né, as coisas sob seu controle. Jenny, nós temos aqui na plateia um jornalista que também já esteve pela China. Vamos conversar com ele um pouquinho. Guilherme Arruda, Google e Facebook. O Google Street View não entrou na China também, eles não deixaram circular pelas ruas da China. Eles criaram um Google chinês lá, né? Com uma série de restrições, proibições, muitos limites. Não é qualquer site que tu consegue acessar de lá. Eu até estava me correspondendo com uma tradutora, que serviu de tradutora para nós lá, e depois não consegui mais fazer contato com ela, porque realmente é difícil para o jovem lá ter algum tipo assim, de liberdade para falar com o mundo ocidental. Eu estava ouvindo o que o Cláudio falou sobre essa questão de liberdade de ir e vir lá na China, né? É uma coisa até um pouco relativa isso aí, porque, na verdade, quando em 1978 a China decidiu que iria
trazer o capitalismo para dentro do território dele. Economicamente. E aí o que aconteceu? Houve uma enxurrada de camponeses do meio do oeste para o leste. E houve uma enxurrada de pessoas. Eu até estava descobrindo uma estatística e vi que entre 1978 e 2006, 200 milhões de camponeses foram para o leste, porque ali estava a indústria, ali estava desenvolvimento. As fazendas também, que terminou com aquele cultivo coletivo que eles tinham, né? E aí depois, em 2004, 2006, eles criaram o que eles chamam de alguns círculos. Então, hoje, por exemplo, não é qualquer camponês que pode chegar ao leste. Então, hoje, o que a gente vê na mídia hoje? O que a gente vê na mídia mais é tudo que acontece no leste e alguma coisa que acontece politicamente no Tibete, né? Aquela invasão do Tibete. Então, agora, pouco se sabe o que está acontecendo no centro da China. Porque eles não podem mais se locomover. Hoje tem 700 milhões de chineses aí que estão simplesmente parados e, às vezes, sem área agricultável. Eu tenho certeza que renderia aqui 2, 3, 4 programas sobre este assunto, né? Os nossos convidados aqui, muito obrigado, representantes da CDL, da SIC, professor Cláudio aqui da Universidade de Caxias do Sul, pessoal da plateia que nos acompanhou aqui, estudantes, pessoal da indústria também. Obrigado pela presença. Fernanda, Gini, vamos encerrar com o DJ, a você de casa, um abraço, Gini e DJ Spider.